Olá, gente, tudo bem? Eu sou Eduardo Henrique, sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, sou poeta, sou artista e este é o canal Epifanias. Semana passada eu publiquei um vídeo, eu vou colocar o vídeo aqui na descrição, o link. O vídeo sobre a questão do pessoa como um heterônimo, né? E eu acredito que ele tenha produzido um certo debate, uma certa discussão e algum desentendimento. Eu acredito que a gente precisa meditar e revisitá-lo. Com outra roupagem, talvez com mais vagar, trabalhando algumas questões que são centrais aqui nessa questão do pessoa ele mesmo como heterônimo. Primeiro, é importante a gente situar o texto dentro do contexto em que ele foi escrito. O texto lido no programa passado foi um texto sobre Fernando Pessoa a partir de uma perspectiva ontológica, a partir de uma perspectiva filosófica. Ele foi um exercício, inclusive, eu encontrei um manuscrito de um exercício que fiz há muito tempo atrás, né, na graduação de filosofia. Nesse texto, eu falo uma coisa que não é em nada original, que há uma perspectiva de ver Fernando Pessoa ele mesmo e os heterônimos como coisas distintas. Nessa perspectiva que eu apresentei, Fernando Pessoa seria um heterônimo de um encoberto, de um além. Esse além não tem nada a ver com um espírito, com uma entidade, com um ser espiritual, transcendental nesse sentido, mas algo ontologicamente, né, aquém e além do, né? Algo que está antes do Fernando Pessoa, né? Como a gente costuma ver ele como algo que produz esses heterônimos, algo que, ou seja, a criação artística do Fernando Pessoa, artista, seria mais uma máscara que o Fernando Pessoa se utiliza, assim como essas outras máscaras dos heterônimos. Né? E por detrás de toda essa pleiade, né, desse conjunto de heterônimos, está também Fernando Pessoa. Então é interessante ver que esse texto que eu li, ele é um texto com um recorte filosófico. Ele não busca, né, ver dentro de uma perspectiva espiritual ou mesmo psicológica, não é? Como alguém que está com a desassociação de personalidade. É verdade que, ao longo do tempo, ele sempre, às vezes, se colocava nessa posição, né? Com alguém que tinha esse tipo de... Ele que foi um leitor, se não me engano, do Freud, especulava a respeito dessa possibilidade, né? Mas hoje a gente tem que crer que não é isso. Né? Fernando Pessoa, se há algo, ele é paciente dele mesmo. Ou seja, Fernando Pessoa é algo que é uma expressão do artístico no originário, no original da pessoa e da genialidade dele. Né? Ele não pode, nem deve ser enquadrado dentro de um campo psicanalítico, clínico, psiquiátrico. Né? Não, ele é um artista. E aí a questão que eu me debrucei da percepção do fingidor. Né? Ou seja,
o Fernando Pessoa, ele mesmo, assim como os outros, são personas que ele se utiliza para expressar. E nesse sentido, a gente percebe que todo artista, nessa perspectiva ontológica, ele é sempre esse heterônimo. Não é? Quando ele se expressa jamais ele mesmo. Porque ele não se pode expressar a si mesmo. Antes, alguém, algo, né? Em que, como uma máscara, como eu coloquei, uma persona, ele se apresenta, ele se anuncia. O artista é sempre isso. Né? Reduzir o artista à pessoa do ele mesmo, né? A pessoa da, da sua história, das suas circunstâncias, é empobrecer a riqueza da invenção e da imaginação do si mesmo. O artista se inventa, o artista se imagina. Use ele, né, essa experiência do heterônimo, como era próprio do Fernando Pessoa, ou não. Talvez Fernando Pessoa tenha sido mais explícito, né, dos artistas, nesse mascaramento, nesse jogo, nesse baile de máscaras. Mas o artista, se a gente se aproximar, é isso. Somos isso. Né? E dentro disso não há nada de algo depreciativo, né? Como aquele que é um enganador, é um farsante, é um falsário, né? Alguém que está se escondendo. Na verdade, é uma expressão da imaginação criadora. Um artista é aquele que se imagina para poder se imaginar. Ele escreve a dor dele, o sentimento dele. Mas esse sentimento e essa dor dele é sempre uma dor e um sentimento imaginado. Já não é a mesma dor pessoa, né? Daquele situado dentro da história. Aqui, nesse sentido, não tem eu não busco estabelecer aqui uma relação mediúnica, né, como uma espécie de incorporação do artista, né, da pessoa Fernando Pessoa, de vozes ou personas ou identidades de pessoas falecidas, mortas, enfim. Não. Almas desencarnadas. Não. Creio que Fernando Pessoa, como um gênio, ele construiu diante de si um drama em vida. Ou seja, umas expressões de personagens que ele se utiliza para expressar a multiforme genialidade dele. Ele não podendo ser único, porque isso seria empobrecê-lo, ele tornou-se vários, inclusive Fernando Pessoa. E é só aí dentro dessa perspectiva que eu vejo. Não busco, no fundo, interpretar o Fernando Pessoa. É apenas uma mirada, um olhar, um lance de olhos, né? Um soslaio sobre esse artista, esse gênio. Né? E que cabe também essa apreciação. Mas não só, né? Todo olhar ainda nos diz pouco. Né? Há artistas como Fernando Pessoa, James Joyce, que não se pode esgotar em um ensaio. Precisa, né, de maturação e tempo e mergulho para além dessas superfícies, né, para que a gente possa ter uma visão melhor deles. Bem, eu acho que é só isso. Hoje o vídeo talvez seja um pouquinho mais curto, mas só para que a gente possa esclarecer, se é que esclareceu.
se é que esclareceu. O que a gente está buscando aqui é essa dimensão do artista. E aí vamos ver sempre alguns artistas e algumas poesias aqui. Quem sabe assim a gente possa, como diz o Novalis, colher, né? Colheitas módicas, pequenas, diante das ricas sementes que a gente lança. Valeu, gente. Felicidades para todo mundo.